Olá, irmãos, muita paz. O tema para a nossa reflexão de hoje é muitos os chamados, poucos os escolhidos, que é um trecho de uma parábola contada por Jesus sobre o festim das bodas, que consta nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Vamos relembrá-la. Disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para seu negócio. Outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e queimou-lhes a cidade. O rei, então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então o rei disse à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos há chamado, mas poucos escolhidos. Esta parábola, como outras tantas contadas por Jesus, parecem sem sentido quando analisadas apenas no seu sentido literal. Há necessidade de extrairmos da letra o espírito, a essência da mensagem do Mestre, que sempre contém grandes verdades sobre a forma alegórica que se apresentavam. Jesus compunha suas parábolas usando elementos do cotidiano daquela época. Ao comparar a conquista do reino dos céus a uma festa, Jesus ensina verdades transcendentes de forma simples, facilitando a compreensão e assim obtinha a atenção e despertava o interesse daqueles que o cercavam e o ouviam. Afinal, quem desprezaria um convite de um rei para as bodas de seu filho? E que rei generoso é esse que, mesmo frente à recusa dos primeiros convidados, enviam outros servos a insistirem que os convidados venham à festa? E que convidados são esses que, perante a insistência do rei em convidá-los, acabam destratando e matando os servos portadores do convite? E ao final da parábola, não é curioso também o fato do rei, generoso e indulgente, passa a ser cruel e vingativo, destruindo a cidade
por se recusarem a ir à festa de bodas. Pois há aí, nesta parábola do festim das bodas, grandes ensinamentos que somente a doutrina espírita é capaz de nos esclarecer. No capítulo 18, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos ensina que os primeiros convidados a participarem do banquete celeste foi o povo hebreu. Naquela época, os hebreus eram o único povo declaradamente monoteísta. Assim, foi o primeiro povo a ser chamado para conhecer as leis de Deus, que conduzem à única e verdadeira felicidade, a felicidade eterna e venturosa. Os servos que fizeram o primeiro convite ao povo hebreu para participarem do banquete divino foram os profetas. E não é por coincidência que o sentido da palavra profeta em hebraico é o de porta-voz, isto é, mensageiro. E esses mensageiros celestes eram encarregados por Deus para dar a conhecer a mensagem divina e manifestar por meio de ações a sua vontade. Portanto, eram investidos diretamente por Deus e tinham uma missão essencialmente espiritual, no seio do povo, agindo como guia do povo hebreu. Porém, como os servos da parábola quase não eram escutados, suas advertências eram desprezadas, muitos foram mesmo massacrados. Dirá Kardec no mesmo capítulo 18, item 2, lá no terceiro parágrafo. Os convidados que se recusam, pretextando terem que ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. E já no final da parábola, encontramos um outro ensinamento muito importante, quando o rei identifica um homem que estava sentado à mesa, mas estava sem a veste nupcial. O rei manda então que ele seja lançado nas trevas exteriores, com mãos e pés amarrados. Qual a essência desse ensinamento? Recorremos novamente a Allan Kardec, que nos explica que não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob expressa condição, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a vontade segundo a lei do Espírito. Esta lei, que está expressa no próprio capítulo 22 do Evangelho de Mateus, entre os versículos 36 e 40, quando um doutor da lei pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se reúne toda a lei e os profetas. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na lição 29, nos sugere recordar o caráter funcional do Evangelho e que busquemos a versão prática da lição para os nossos dias. E Emmanuel diz assim: compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertencentes a Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem
em cada lance de nossa marcha. Os apelos do céu, em forma de concessões, para que os homens se ergam à lei do amor, voam na terra em todas as latitudes. Todavia, raros registram-lhe a presença. Há quem recebe o dote da cultura, bandeando-se para as fileiras da vaidade. Quem recolhe a mordomia do ouro, descendo para os antros da usura. Quem senhoreia o tesouro da fé, preferindo ajustar-se ao comodismo da dúvida malfazeja. Há quem exibe o talento da autoridade, isolando-se na fortificação da injustiça. Quem dispõe das riquezas das horas, mantendo-se no desvão da ociosidade. E quem frui o dom de ajudar, imobilizando-se no palanque da crítica. Quase todos os detentores dos privilégios sublimes lhe conspurcam a pureza. Compuscar, sujar, manchar, macular, desonrar. Contudo, quando mais se acreditam isentos de responsabilidade e trabalho, eis que surge o sofrimento por mensageiro mais justo, convocando bons e menos bons, felizes e infelizes, credores e devedores, vítimas e verdugos, ao serviço da perfeição, e sacudidos nos refolhos do próprio ser, os pobres retardatários anseiam libertar-se do egoísmo e da sombra, consagrando-se, enfim, à obra do bem de todos, em cuja exaltação é possível reter a celeste alegria. Entretanto, ainda aí repontam desditosos espíritos rebeldes, agressivos e ingratos. Para eles, porém, a vida nesta fase reserva tão somente a cessação do ensejo de avanço e reajuste, porquanto, jugulados pela própria loucura, são forçados na treva a esperar que o futuro lhes oferte ao caminho o tempo expiatório em cárceres de dor. E Emmanuel finaliza. Desse modo, se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os vossos passos, tende na paciência a companheira firme, a fim de que a humildade, por excelsa coroa, vos guarde o coração na beleza e na alvura da caridade em Cristo, que vos fará vestir a túnica da paz no banquete da luz. Emmanuel, então, nos alerta. As concessões divinas que recebemos todos nós e todos os dias são convites celestes para que possamos participar do banquete divino. E nos alerta que, em último caso, não atendendo nós estes convites, o convite final, que é o convite da dor, nos tocará, a fim de despertarmos para todas as nossas necessidades, que possamos então aproveitar a concessão, o convite maior desta nossa encarnação, que é estarmos tão próximos da doutrina espírita, que nos esclarece as partes mais simbólicas do Evangelho de Jesus, trazendo a nós claridade, discernimento, parte significativa da verdade, que efetivamente nos libertará de todas as paixões que nos mantêm ainda nesta terra de provas e expiações.
Muita paz é meu desejo, fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade.